Pai do Senhor, a todo mundo que está nos assistindo, a gente está muito feliz de ter esse momento, feliz de ter essa oportunidade que o Senhor nos deu, a tecnologia, e nós sabemos usar essa ferramenta para glorificar e honrar o nome dele. Se você está aí, se você não enviou ainda esse convite, esse link para os seus amigos, para as outras pessoas, nós precisamos, você precisa compartilhar isso com outras pessoas para nós desfrutarmos da boa palavra do Senhor, da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor que é manifesta através da palavra do Senhor. Eu queria que você tivesse onde você está, se você tivesse no seu celular ou com a Bíblia, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 31. Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 31. Não tem como você achar. Se você encontrou, lê comigo. A partir do 26 vai dizer assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentando na coletoria, disse-lhe: siga-me. Levi levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim doentes. Não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Papai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa noite, Senhor. O Senhor preparou essa oportunidade aqui de nós compartilharmos a palavra. Nós não cremos em acaso, nós cremos que essas pessoas que estão ouvindo isso agora, elas serão identificadas pela sua palavra. A sua palavra vai falar ao nosso coração, ao meu coração, e ao coração de quem está ouvindo essa mensagem, Senhor. Seja nesse momento, seja depois, Pai, que essa mensagem toque o coração, que ela penetre entre juntas e medulas e traga transformação de vida, transformação de mente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, um tempo como esse, um tempo como que a gente está vivendo, e eu falo por mim, tenho sentido muita falta da igreja, muita falta da comunhão com os irmãos. Temos aprendido muitas coisas com a falta de comunhão com a igreja, com a impossibilidade de estar nos reunindo. Temos aprendido muita coisa, e eu quero que você saiba que nesses dias, é uma coisa que eu creio no meu coração, que depois desses dias, os nossos cultos não serão mais o mesmo. Depois desses dias, as coisas que nós estamos vivendo aqui, depois das nossas reuniões não serão mais as mesmas, os nossos cultos não serão mais os mesmos. Tenho convicção disso, que você possa ter essa convicção no seu espírito também, que a partir disso daqui nós viveremos um grande mover do Senhor, um derramado do Espírito Santo sobre a igreja e sobre todos que estão aqui ligados em Jesus, firmes na igreja. Tá certo? Então, uma coisa que vai nos falar muito hoje sobre essa palavra é sobre o privilégio de entregar tudo, o privilégio de entregar a sua vida a Jesus. Muitos dos nossos irmãos estão aflitos, confusos com toda a situação que nós estamos vivendo, mas saiba de uma coisa: a voz que você precisa ouvir, o chamado que você precisa ouvir é o que Levi, que depois se tornou Mateus, veio se chamar Mateus, que ele ouviu do Senhor Jesus: Levi, siga-me. E ele levantou-se, largou tudo e o seguiu. Essa é a voz que nesse tempo nós precisamos ouvir. Essa é a voz que você precisa ouvir todos os dias da sua vida, é ouvir o Senhor Jesus falando no seu coração: vem, me segue, abandona tudo, larga tudo e vem me seguir. E Levi levantou-se, abandonou todas as coisas e o seguiu. Que essa palavra, que isso faça sentido para você. Eu espero em Deus que isso venha transformar a sua vida, transformar a sua forma que você se relaciona com Jesus, porque nesse tempo é um tempo de transformação, é um tempo que nós estamos sendo transformados, tudo que nós vemos está sendo mudado, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas estão sendo mudadas, a forma que nós nos comunicamos está sendo mudada. Então eu espero em Deus que essa palavra traga transformação sobre a sua vida. Uma coisa que muito nos incomoda na nossa conjuntura, nossa sociedade, é o seguinte: é a questão do evangelho e da fé nominal. Muitos dos nossos irmãos, muitos dos que caminham conosco, conhecem o evangelho, conhecem a palavra, afirmam com sua boca que tem fé em Jesus,
E isso é algo que é anunciado, muitas pessoas, até se você encontrar alguém na rua agora, você perguntar para muitos, e aí, você tem fé em Cristo, você crê em Jesus? Muitas pessoas vão falar que sim, que crê que Ele é o Filho de Deus. Nós nos deparamos com muitas pessoas que no seu coração, elas têm uma fé professada com a boca, mas o próprio Jesus nos repreende. Existem muitos que me confessam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então, que nós possamos entender que nós não podemos viver uma fé nominal nesses dias. Que esses dias que nós estamos vivendo, e para toda a nossa vida, uma fé nominal, um evangelho nominal, ele não vai causar efeito. Nós possamos ouvir a palavra, toda a palavra que nós já ouvimos daqui para trás, e colocar ela em prática. Eu te encorajo hoje a você mudar, olhar para a sua fé, olhar para o evangelho. Se todas as coisas que você ouve, todas as palavras que já foram ministradas nessas lives, tudo que você já aprendeu nesse tempo, se você tem colocado em prática. Se você não tem colocado isso em prática, se você não tem colocado a sua fé em prática, se você não tem colocado o evangelho em prática, o que o Senhor Jesus diz, as palavras dele em prática, eu quero te dizer que você está longe. Jesus vem dizer: aqueles que guardam os meus mandamentos, estes são os que me amam. Se você diz que ama Jesus, você precisa guardar a palavra dele. Se você diz que ama Jesus, você precisa guardar Ele no seu coração. E a palavra vai dizer para a gente guardar as palavras no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Então, nessa passagem que nós lemos, e depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E existiam os publicanos, e a gente vai ver que mais para frente existiam os fariseus, existiam os pecadores daquela época. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eu quero começar falando pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que possuíam a chave, possuíam as palavras do Senhor, possuíam a palavra do Senhor em sua mão. Era eles os enviados pelo Senhor naquele tempo. Era eles que possuíam a revelação de quem Deus era. Era eles que liam as escrituras, liam os pergaminhos, e ali contemplavam a palavra e colocavam a palavra em prática. Uma das coisas, para você entender o contexto dos fariseus, uma das coisas que um fariseu era obrigado a fazer, todo judeu, no judaísmo, eles tinham como obrigação fazer isso, era dar esmolas, era orar e jejuar. E eles faziam isso, eles davam esmolas, porém tocavam trombetas. Eles jejuavam, porém ficavam nas esquinas, com os olhos cheios de olheira, com cara de fraco. Eles oravam, porém oravam alto nas esquinas, oravam alto dentro do templo, para ser notado. E quando davam esmolas, como eu falei, anunciavam em grande trombeta que estava dando esmola. Mas esses homens faziam essas coisas. Esses homens colocavam a sua fé em prática. Esses homens possuíam ali as escrituras. Esses homens se reuniam como nós nos reunimos aqui semanalmente para ouvir a palavra, para ouvir uma porção da palavra. Esses homens, como nós, eram os detentores da palavra, tinham a palavra em sua casa. E esses homens não conseguiam ouvir o Senhor. Esses homens não conseguiam discernir o tempo, não conseguiam discernir quem Jesus era. Estes homens estavam sentados ouvindo a palavra por vários anos, se levantaram um partido político, o partido dos fariseus, que eram detentores ali de todo esse conhecimento. Eles se levantaram para poder ensinar o povo, mas eles mais atrapalhavam o povo do que ajudavam. Eram homens que falavam com sua boca, falavam com suas ações, mas o seu coração estava longe do Senhor. Quantos de nós não estamos aqui muitas vezes sentados, tendo comunhão com a igreja, está aqui, ergue a mão, louva, fala a palavra, conhecedor da palavra, mas o seu coração está longe de Deus, não consegue ouvir o Senhor. A palavra vai nos dizer para esses tempos, e no livro de Apocalipse ele vai nos dizer, no livro de Apocalipse ele sempre faz orientações às igrejas, e sempre no final dessas orientações ele vai dizer: isso é que o Espírito, ouça o que o Espírito tem para dizer às igrejas. Ouça o que o Espírito tem para dizer às igrejas. Porque hoje nós ouvimos, mas não atendemos e não entendemos e atendemos essas coisas. Hoje nós ouvimos a palavra, hoje nós ouvimos o Evangelho, ouvimos, mas não entendemos e nem atendemos o que o Evangelho vem nos dizer. Hoje conheço muitas pessoas, e muitos dos nossos irmãos sofrem, e num tempo como este de calamidade, muitos estão nervosos, ansiosos, sem rumo. Por quê? Porque a esperança dele está longe do Senhor Jesus, porque não conhece o Senhor da igreja, não conhece o Senhor Jesus. Eu quero te dizer hoje que a sua esperança esteja no Senhor, que a sua esperança hoje esteja focada nele, na palavra que vem através de Cristo Jesus, que
que é o Evangelho, que a sua esperança esteja no Evangelho, que você não seja como um desses homens que conhecem a palavra, que vem aos cultos, que é conhecedor da palavra, mas o seu coração está longe de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar seu coração e vai fazendo uma autoanálise, uma análise do alto, se o seu coração está longe de Deus ou não. Se tudo que você ouve, conhece e sabe me dizer agora sobre o Evangelho, se você tem praticado essas coisas. É por um tempo como esse que o Senhor nos chamou para ver em nossa cidade, para ver em nossa nação uma onda de arrependimento, uma onda de transformação de vida. Jesus vai falar no final dessa palavra que a gente leu: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu espero em Deus que nós terminarmos essa explanação da palavra, que o Senhor tenha colocado no seu coração um santo temor, um desejo de se arrepender, para que nós possamos voltar em essência, em adoração, de coração, corpo, alma e espírito, a adorar e entregar nossa vida totalmente ao Senhor Jesus. E nós falamos tudo isso sobre os fariseus, quem esses homens eram e quem eram os publicanos. Os publicanos eram homens que Israel, o povo judeu, estava debaixo do domínio de Roma. Roma estava escravizando, estava levando Israel à servidão. E toda vez que o povo de Deus pecava e permanecia fora do eixo, permanecia fora da vontade do Senhor, vinha sempre um povo, e isso vem recorrentemente acontecendo, vinha sempre um povo, e esse povo escravizava o povo de Israel. E nessa época não era diferente. Roma escravizava, Roma tinha Israel servia a Roma, servia com os seus dinheiros, servia com os seus bens. Aquela terra não era mais do povo judeu, aquela era uma terra romana, tudo que havia ali pertencia a Roma, o governo era de Roma, tudo era de Roma. E esses homens, os fariseus, não entendiam isso. E qual era a função dos publicanos? Cobrar dos seus irmãos judeus os impostos. Então eles cobravam dos judeus, falavam: você é judeu, eu sou judeu, mas eu estou trabalhando para Roma. Então esses homens eram tidos como traidores, esses homens eram tidos como pecadores, esses homens eram tidos como aquelas pessoas assim: rapaz, esse povo está lutando, está servindo o inimigo, esse povo está servindo o inimigo, eles são nossos inimigos, aquele que serve o nosso inimigo é nosso inimigo também. Então esses eram publicanos, esses eram o contexto dos publicanos. Muitos deles nem não tinham um relacionamento, eles só ficavam entre si, que você vai ver que aqui na palavra ele está, quando Levi, ele ouve o chamado de Jesus e atende, ele faz um almoço na casa dele, chama todos os publicanos. Por quê? Porque aquele ali era o meio dele, ali era o meio que ele vivia, porque os judeus, as pessoas que estavam ao redor deles, não tinham apreço nenhum pela vida desses homens. Mas Jesus escolheu chamar esse cara, mas Jesus chamou publicanos, Jesus chamou pecadores para andar e caminhar com ele. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não chamou aqueles homens que eram detentores da lei, detentores de todo o conhecimento, detentores de todo o conhecimento da palavra, conheciam as escrituras, tinha elas gravadas, tinha elas nas suas testas, tinha elas enroladas nos seus braços. Porque Jesus não escolheu estes homens e escolheu pecadores, publicanos, para segui-lo e a partir dele transformar o mundo? Por que o Senhor Jesus escolheu esses homens? Porque o Senhor Jesus escolheu esses homens que depois de um tempo, depois que Jesus já tinha vindo, já havia ressuscitado, havia descido o Espírito Santo sobre eles, esses homens foram até uma cidade, ali em Atos 16, vai nos revelar que o povo falou assim: está chegando aqui aqueles que estão causando alvoroço no mundo. Os que causam alvoroço no mundo chegaram aqui em nossa cidade e eles estão falando desse tal de Jesus. Esses homens pecadores, eles foram capazes, depois de um tempo, de anunciar o Evangelho em todos os lugares do mundo, em todos os continentes ali já descobertos, eles anunciaram o Evangelho. Homens simples, homens pescadores, pecadores e publicanos. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoas foram aqueles que transformaram o mundo. Esse tipo de pessoas foram aqueles que anunciaram o Evangelho em todos os lugares. Sabe por quê? Porque eles ouviram o Senhor. Aqueles homens, os fariseus, eles não entenderam que eles estavam debaixo do jugo de Roma, eles eram escravos, e o Senhor enviou o seu Filho para livrar-nos da escravidão, para livrar-nos da servidão de Roma. Mas esses homens não entenderam, o seu coração estava altivo, o seu coração estava orgulhoso. Então, onde já se viu eu, o mestre da lei, vou abandonar tudo para seguir esse pescador, para seguir esse homem, esse carpinteiro? Onde já se viu eu, o mestre da lei, um cara que possui, eu sou do partido dos fariseus, eu sou
conhecedor de todas as coisas, conhecedor da palavra, como eu vou largar tudo e vou seguir um carpinteiro? Cara, e esses caras seguiram o carpinteiro. Levi, que depois recebeu o nome de Mateus, esse homem, ele aceitou esse chamado. Ele falou, sim, cara, eu vou. Sim, abandonou, pegou suas coisas, abandonou tudo e o seguiu. E por que Levi o seguiu? Porque Jesus já era conhecido naquela época. Jesus já vinha gerando, fazendo várias coisas antes do chamado dele aqui em Lucas 5. Jesus já vinha realizando milagres, Jesus já vinha ensinando, e Jesus já era conhecido no meio deles. E quando Levi viu que aquele homem, que estava fazendo maravilhas no meio do seu povo, veio até ele e o convidou, ele não hesitou. Ele falou, sim, pegou todas as suas coisas, abandonou tudo e o seguiu. Então, que a gente possa entender uma coisa, que você possa temer hoje, o temor que possa estar no seu coração hoje, não seja o medo do desemprego. Que o temor do seu coração hoje não seja o medo do desemprego, o medo dessa doença chegar até a sua casa. Que o seu temor hoje seja que você não está ouvindo a voz do Senhor. Que o seu medo hoje seja que você não está ouvindo o que o Senhor diz à igreja, o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja dele hoje. Que o seu temor não esteja, cara, não sei se eu vou ter emprego, não sei, que o seu temor esteja no Senhor, que esteja restabelecido em nosso meio o temor pelo Senhor, o temor pelo que a palavra diz, o temor por não estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque quando a palavra vem a nós nos deparamos com isso, nos contrastamos com a nossa vida e falamos, cara, eu preciso melhorar muita coisa. E que isso seja gerado no seu coração, que a palavra do Senhor entre nos seus ouvidos e gere transformação no seu coração, para que a sua esperança, para que o seu coração seja fundamentado em Jesus, alicerçado em Jesus, e nada irá te abalar, nada irá abalar suas estruturas, nem perseguição, nem morte, nem praga, nada irá abalar suas estruturas, porque se nós estamos fundamentados em Jesus, ouvindo o que Ele tem para este tempo, nada nos abalará, porque você vai notar que Jesus nunca era pego de surpresa. Jesus nunca era surpreendido. Por quê? Porque ele ouvia o Senhor. E que nós possamos entender nesse tempo que aqueles fariseus, eles não seguiam a Jesus porque eles não entenderam quem ele era. Eles não ouviam a Jesus. E não entendendo, não ouviram, e não ouvindo, não seguiram. E perderam a oportunidade de andar com o Salvador do mundo. Imagina esses homens imagina esses homens simples, caminhando, comendo, sentando à mesa do Salvador do mundo. Imagina esses homens simples, homens que não tinham pouca escolaridade, homens iletrados, homens simples, estes homens sentando à mesa do Salvador do mundo, sentando, aprendendo com ele, ouvindo dele, ouvindo as palavras dele. Cara, isso é inimaginável. Isso se chama graça do Senhor. Essa é a graça e esse é o Evangelho. A nossa esperança, e isso que nós vamos entrar agora, a nossa esperança é o Evangelho. Porque o Senhor Jesus, Ele não vai nos julgar pela nossa aparência. Ele não decide com base no que ouviu, que os outros pensam a nosso respeito. O Senhor Jesus vai nos julgar com retidão. Ele julga os necessitados. Lucas 18, do 11 ao 13, vai dizer uma parábola que Jesus vai contar. Jesus vai dizer assim: o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como este homem. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Nós entendemos que o Evangelho são para aqueles muito pecadores, são para aqueles que estão totalmente, que não tem outro motivo, eles não conseguem razão para se salvar, que não há como eu me salvar, a minha justiça própria, as coisas que eu faço, não há como eu me salvar. Se você chegou a essa conclusão já, se você chega, que não há como nós nos salvarmos, não vai ser pelas nossas obras, não vai ser pelo nosso dízimo, não vai ser pelas coisas boas que nós fazemos, mas vai ser pelo reconhecimento de quem nós somos, pecadores. Pecadores na mão de Deus, que carecem de salvação, que vem por Cristo Jesus. Cara, o que nós precisamos entender nesse tempo é quem nós somos, pecadores que carecem do Senhor. O Senhor não julga pela nossa aparência, o Senhor não julga pelo aquilo que nós fazemos ou deixamos,
fazemos no nosso passado, o Senhor não nos julga. O Senhor não vem nos chamar hoje para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O Senhor vem nos chamar hoje para nos arrependermos, para voltar o nosso coração a Ele. E tem um entendimento que não foi Mateus, não foi Levi que encontrou o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que encontrou a Levi. Foi o Senhor Jesus que foi ao encontro de Levi. Que você possa ter esse entendimento que é o Senhor Jesus que foi ao encontro dele. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus. Nós não aceitamos Jesus. Jesus veio até nós e nos atraiu com o seu amor. Nos atraiu com o Evangelho. E que nós possamos entender isso, essa justificação pela graça, pela fé em Cristo. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que veio até você, através da vida de alguém, através de alguma palavra, falou o seu coração e você conheceu o Evangelho transformador, e esse Evangelho transformou sua vida. Então sabe que assim, eu não sei, eu tenho que ir até Deus. Não, Ele está te atraindo para este lugar. Ele está te chamando de volta à essência. Ele está te chamando de volta a um lugar de adoração. É Ele que está te chamando de volta. Nesse tempo você precisa voltar à essência dos lares, voltar à essência do Evangelho, voltar para o lugar onde você nunca havia de ter saído, que é no centro da vontade dEle, é aos pés do Senhor Jesus, é com o seu rosto no chão agora, clamando pela misericórdia dEle. É deste lugar que nós nunca possamos perder os nossos olhos deste lugar, que nós nunca possamos perder os olhos do Evangelho de Jesus, porque Paulo vai nos dizer que o Evangelho, Romanos 1,6, Paulo vai nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Que é o poder de Deus? O poder de Deus é as curas? Não. O poder de Deus é o que então? É o derramar do Espírito Santo? Não. O poder de Deus é o Evangelho. É o Evangelho que causa transformação. É a mensagem do Evangelho que vai nos transformar. É a mensagem do Evangelho que emancipa corações, que abre mentes, que abre ouvidos, que abre os olhos. É o Evangelho que faz isso. Então que você possa olhar para o Senhor Jesus, que você possa olhar para Ele, olhar para o sacrifício que Ele fez. Que você possa ler hoje na sua casa Isaías 53. Você vai ver tudo que o profeta profetizou sobre Jesus, e tudo aconteceu. Que você possa ler Isaías 53 hoje, antes de você dormir, de preferência. E você vai encontrar ali o mais perfeito amor, a maior expressão de amor, um homem justo morrendo por injusto, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar sentado aqui tendo comunhão com a igreja, e na era vindoura, ter a oportunidade de sentar ali, entrar no trono da graça, sentar-se com o Senhor, ou fazer uma refeição com Ele, e viver eternamente com Ele. Que os seus olhos estejam nisso, que os seus olhos estejam na eternidade, que os seus olhos não estejam em aqui passar por uma dificuldade, que os seus olhos não estejam neste lugar, que os seus olhos estejam no alto, que os seus olhos estejam em Jesus, que você possa entender que você não é justificado pelo aquilo que você faz, você é justificado pela fé no Filho de Deus, que você não é justificado pelo aquilo que você faz, pela sua performance, você é justificado pela fé do Filho de Deus. Então quando esse homem, quando Levi, ele se deparou com Jesus, quando ele se deparou com essa mensagem encarnada ali, o Cristo de Deus, a palavra vem nos dizer que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não pense que você fala, não, mas eu sou líder, eu sou qualquer coisa dentro da casa do Senhor, eu estou bem. A palavra vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então que você possa voltar o seu coração para o Senhor hoje. Que você possa entender que você é, olhar para o Senhor Jesus, levantar, deixar tudo e o seguir. Deixar tudo e o seguir. Deixar todas as coisas que prendem você a este mundo. Deixar todas as coisas que te amarram a este mundo e seguir o Senhor Jesus. A palavra vai dizer que em Efésios 2, do 8 ao 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Cara, é pela fé que nós somos. É pela fé no Filho de Deus. Nós entendemos que o Evangelho, que a palavra do Senhor, ela veio a nós, e essa palavra que veio a nós, ela é o poder de Deus para nos curar, para nos proteger, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Essa palavra possa estar no seu coração, que essa palavra possa estar ali, sabe, que você nunca possa tirar os olhos disso. Cara, porque esse homem abandonou, largou sua fonte de renda, largou ali o sustento da sua família, abandonou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Porque em Cristo
ele encontrou justificação, que em Cristo ele encontrou salvação, que em Cristo ele encontrou o lugar onde depois depositaria sua vida. Foi em Cristo que ele achou esse lugar. Que você possa hoje entender isso, que se você não está depositando a sua vida totalmente em Cristo, se você não está depositando a sua confiança em Cristo, cara, tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa errada hoje. Hoje você precisa voltar ao Senhor Jesus. Hoje você precisa voltar a depositar a sua confiança nele. Se você está longe dele, você precisa voltar para ele hoje. É para um tempo como esse, um tempo de caos, serve para nós olharmos para Cristo e falar, Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar nesse tempo? E hoje nós temos aprendido que o retorno, isso é um tempo de retorno para os lares, isso é um tempo de retorno ao culto dos lares, isso é um tempo de retorno e nós entendemos que a fragilidade do homem, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós possamos entender nesse tempo que você é frágil, que nós somos frágeis, que qualquer vírus é capaz de alarmar o mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, um vírus não é capaz de alarmar o mundo. O que é capaz de alarmar o mundo é o Evangelho, porque esses homens que foram encontrados por Jesus foram até uma cidade e um homem fez uma declaração, e esses homens que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Que não seja um vírus que alvoroça nossas vidas, mas que seja o Evangelho que transforma nossas vidas, seja o Evangelho que alvoroça nossas vidas, seja o Evangelho capaz de nos transformar, capaz de nos ensinar, seja o Senhor Jesus, seja um tempo exclusivo com Ele. Cara, a palavra vai nos dizer depois que então Levi ofereceu um banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus, os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, não são esses, mas são os doentes. Que nós possamos entender a nossa fragilidade, que nós possamos entender a nossa natureza, que você possa olhar para você hoje, agora, neste momento, olhar para dentro de si e falar, cara, talvez a minha natureza não foi mudada ainda. Talvez o meu coração está longe do Senhor ainda. Talvez a minha família está longe do Senhor ainda. Cara, que esse seja um tempo de você voltar para o Senhor. Que essa seja uma oportunidade aí na sua casa, aí não sei onde você está assistindo isso, no seu quarto, na sala. Que você seja a oportunidade de você voltar para o Senhor. Seja a oportunidade de você estar com o seu rosto em terra agora, cara, clamando pela misericórdia do Senhor. Porque não há algo que nós possamos fazer para nos salvar. Não há algo que nós possamos fazer para ter uma vida boa. Cara, não existe vida fora de Jesus Cristo. Não existe vida fora do Senhor Jesus. Não existe vida fora da palavra, fora dos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora do Senhor Jesus. Se você não está em Cristo, cara, você está só passando tempo aqui. Cara. E o Senhor Jesus quer te atrair hoje. A palavra nos conta uma parábola que Jesus fala, chama aqueles que foram convidados. O Senhor fez uma festa e chama todos aqueles que foram convidados. E cada um dos que foram convidados deu uma desculpa. Aí o Senhor falou para o servo, vai lá, chama todo mundo que está nas ruas. E ele chamou e vieram várias pessoas e havia lugares à mesa, havia lugares ali ainda vagos. E o Senhor falou, vá às vielas, vá aos lugares mais simples da cidade. Vai ali onde que estão os desacreditados, os marginalizados, os que estão à margem da sociedade. Vai até esses e os chama. Para que comece as bodas e para que comece a festa. Cara, que você possa entender que o Senhor nos espera. Ainda há tempo de nos voltarmos ao Senhor. Ainda há tempo de voltar o nosso coração para o Senhor. Que a palavra do Evangelho, a justificação que vem por meio da fé, a justificação que vem por meio de um homem justo, um homem que não pecou, mas derramou sua vida naquela cruz para nos trazer vida, para nos dar o Espírito Santo e nos conduzir em caminhos de vida até a eternidade. Que essa palavra, que essa mensagem, ela nunca caia no esquecimento. Que essa mensagem ela nunca seja banalizada. Que o Evangelho, é o Evangelho que nós precisamos. É o Evangelho que vai nos ensinar como lidar com as coisas.
É o Evangelho que vai nos ensinar a lidar com nossas ansiedades. É o Evangelho que vai nos ensinar a lidar com nossas depressões. É o Evangelho que vai nos ensinar a lidar com nossos problemas familiares. É o Evangelho, cara. Não existe outra opção. Não existe outro caminho, cara. É o Evangelho. Está com problema em casa, é o Evangelho que vai te ajudar. Está com problema no trabalho, é o Evangelho que vai te ajudar. Está ansioso, está pensando em tirar a sua vida, cara. É o Evangelho que vai ser a luz para o seu caminho. Não existe. No dia que você tirar os olhos do Evangelho, você caiu. No dia que você tirar os olhos do Senhor Jesus, você caiu. Então que o seu coração esteja nisso hoje. Não vai ser remédio, não vai ser psicólogo, não vai ser terapia, não vai ser nada disso que vai te equilibrar. O que vai te trazer equilíbrio, o que vai te trazer de volta a essência, o que vai trazer um restaurar da sua natureza. A natureza sua vai ser restaurada quando você encontrar o Senhor Jesus. Encontrar Ele, olhar para Ele, levantar, largar tudo e o seguir. Esse dia eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Nesse dia eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Que você possa olhar para Ele, que você nunca possa perder Ele de vista. Que os seus olhos estejam fixos no Senhor. Que os seus olhos estejam fixos nele, no autor e consumador da nossa fé. Porque o nosso Redentor está vivo. O Senhor Jesus está vivo. Esse mesmo Jesus que encontrou Levi, que encontrou todos os discípulos, que encontrou todos nós, que nos encontrou, que nos trouxe, que nos tirou da margem da sociedade, que nos tirou do lamaçal do pecado, e nos trouxe desse lugar. Esse Jesus está vivo. Ele não está ali apavorado no trono, sentado do lado de Deus apavorado. Não, não, não. Ele está vivo. Ele está vivo. Nunca esqueça disso. O Senhor está vivo. Ele tem mãos e toca, boca e fala, ouvidos e ouve. Mas Ele rejeita um coração orgulhoso, Ele rejeita um coração vaidoso, Ele rejeita um olhar altivo. Que hoje você volte à essência, que hoje você volte ao pó e comece a clamar ao Senhor, clamar para que Ele enche a sua casa, clamar para que Ele enche a sua vida. Que isso possa entrar no seu coração e fazer sentido. E a gente vai encerrar aqui no 32, Ele vai dizer: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Que esse seja um tempo de arrependimento. Porque eu entendo uma coisa: Jesus não veio fazer a obra dele por metade. Se Jesus te encontrou, Ele vai te transformar por completo. Ele vai te transformar a sua casa por completo, sua família por completo. Agora, se você não encontrou salvação, se você está na metade só, se você só estou meio salvo, porque eu estou mais ou menos fazendo umas coisas certas, umas coisas erradas, cara, Jesus não vai te fazer uma obra pela metade. Os discípulos não eram mais ou menos assim, um era mais ou menos forte, outro era mais fracão na fé. Não, Jesus faz a obra por completo. Jesus nos redime por completo. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, pecadores à redenção humana, porque nós somos depravados, nós carecemos de um Salvador. A depravação humana, ela chega a pontos que nós ficamos assustados com as coisas que nós vemos. Por quê? Porque os justos, o Senhor não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Senhor veio chamar pecadores a nos arrepender, a se arrepender. E que nesse tempo seja um tempo que você se arrependa. Que nesse tempo seja um tempo que você volte o seu coração ao Senhor. Que você entenda que o Senhor precisa te transformar por inteiro. É por inteiro que o Senhor precisa te transformar. É por inteiro, não é meio, não é talvez uma parte, essa área, outra área, não. O Senhor vem nos transformar nossa natureza por inteiro. O Senhor vai retirar nossa natureza pecaminosa e nos colocar o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre nós. Já não é mais nós quem vive. Paulo vem dizer isso: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, já não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a palavra vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória eterna. O Espírito Santo revelando Cristo em nós é a esperança da glória. Que você possa entender hoje que a obra do Senhor é por completo. Que você possa clamar ao Senhor: Senhor, completa a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Senhor, completa a boa obra que o Senhor iniciou na minha vida. Me redime por inteiro, redime minha família por inteiro, redime essa cidade por inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Redime essa cidade por inteiro, redime nossas famílias por inteiro.
Nós não entendemos uma obra feita pela metade, Senhor. Nós entregamos. Eu quero orar por você para que você entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Porque, cara, eu não acredito em uma obra feita pela metade. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus é capaz de transformar coisas em água em vinho. O poder de Deus é capaz de transformar situações, homens doentes, leprosos, em homens sãos. Mancos, coxos a andarem, cegos a verem. Não existe cura pela metade, não existe nada pela metade no Evangelho. O Evangelho é completo. O Evangelho é tudo em todos. Então que você possa entender isso, que essa palavra possa fazer sentido para você nesse dia, nessa noite, e para o resto da sua vida, que você nunca esqueça o Evangelho, porque eu conheci, ele é fiel, o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as palavras ditas a respeito dele. E Ele me garante transformação da minha vida, se eu me levantar, ouvir esse homem e o seguir. Que você possa seguir o Senhor hoje. Que você possa seguir o Senhor hoje e a palavra dele possa fazer sentido para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Enquanto os irmãos vão ministrar o louvor, eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça, se você estiver aí, ajoelha se necessário. Se você sentir vontade de ajoelhar na sua casa, mesmo se ajoelha, se coloca na presença do Senhor, porque nós vamos orar nesse momento. Papai, em nome de Jesus, papai. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, transformação da minha vida, transformação completa da minha vida. Assim como foi com Mateus, assim como foi com todos os discípulos, assim como foi com todos os homens de Deus que o Senhor encontrou, e o Senhor transformou, os redimiu através do Evangelho. Que assim seja conosco, Senhor, que assim seja com as nossas casas, que assim seja com as nossas famílias. Que todo coração orgulhoso, que todo olhar altivo que vem no nosso coração, toda vaidade, ela caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, afasta de nós, que os nossos olhos não possam ser mal, que os nossos olhos não estejam na iniquidade, que os nossos olhos não estejam longe do Senhor, mas que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Hoje nós queremos voltar o nosso coração a Ti. Hoje nós queremos voltar o nosso coração em arrependimento ao Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, e clamamos, papaizinho, vem nos socorrer, e clamamos, papaizinho, vem nos ajudar, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não conseguiremos, sozinho nós não conseguiremos, Senhor. Sem a sua ajuda, sem ouvir a sua voz, nós não conseguiremos. Que nesse momento hoje seja restabelecido a visão, que os nossos irmãos, os olhos deles sejam abertos hoje. Em nome de Jesus, hoje os ouvidos dos nossos irmãos sejam abertos, que os olhos deles sejam abertos, aquilo que os doentes que estão na nossa casa, eles sejam curados agora. Em nome de Jesus, que haja libertação dos cativos, todo aquele que está cativo, preso no pecado, preso nas amarras de Satanás, que hoje seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver a liberdade, nós queremos entregar nossa vida totalmente a Ti, nós queremos entregar o nosso tudo a Ti, nós queremos abandonar todas as coisas que ficaram no passado e viver uma nova vida contigo, Senhor. Esse é o nosso desejo.